Sois ungido de Deus Pai. Voltai ao Senhor vosso Deus, Ele é bom, compassivo e clemente. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar. E as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de Lucas, que nós hoje proclamamos, nos coloca Jesus que está caminhando para Jerusalém. Trata-se de uma passagem, né, desse caminho de Jesus que sobe para Jerusalém, exatamente como estamos nós fazendo durante a Quaresma. Estamos indo em direção à celebração da paixão do Senhor. Então, esse Evangelho, ele adquire um contexto bem diferente quando nós olhamos exatamente para a cruz de Cristo, para a sua paixão, para a sua morte. Como é que os homens esperavam que Deus vencesse o demônio? Como é que os homens, na sua imaginação, esperavam que Deus triunfasse sobre o mal? Os judeus da época de Jesus pensavam que viria o Messias para que imediatamente fosse realizada uma vitória sobre o mal, e Deus viesse destruir, esmagar os inimigos e instaurar um reino de paz e de tranquilidade. Portanto, o Messias, na cabeça das pessoas do tempo de Jesus, era um Messias que viria general, guerreiro, para esmagar definitivamente o mal e fazer justiça. Ao contrário, Jesus se manifesta de uma forma completamente inesperada, inopinada. Jesus vem sim para vencer o mal, mas de uma forma paradoxal, de uma forma que o mal o engole, por assim dizer. O mal o devora na cruz, e ele então vence o mal desde dentro, explodindo, não é? Ou seja, essa vitória de Cristo
que é uma vitória que nós, seres humanos, jamais iríamos pensar como um plano tático e estratégico. O plano tático e estratégico de Deus foi amar até o fim. Amar pagando o preço do amor. Amar até o fim. A única forma de vencer de forma cabal e última a maldade. É aqui que Jesus, então, se demonstra o Messias inesperado. Israel esperava o Messias, mas Jesus, quando se manifesta o Messias inesperado. Eles ficam perdidos. Jesus dá sinais de que Ele é o Messias. Expulsa os demônios, faz milagres, tem uma doutrina sublime, mas tem algo em Jesus que eles não esperavam. Jesus parece que não está seguindo o roteiro que eles imaginavam. Então, o Evangelho de hoje é uma série de provocações do povo, dos fariseus, das pessoas em geral, para que Jesus volte para o esquema, Jesus volte para o script, que era a salvação que eles esperavam. Jesus, se você é o Messias, você precisa então mostrar um milagre do céu, uma coisa extraordinária, uma coisa vitoriosa, que mostre claramente isso. São provocações. Claramente o Evangelho nos diz que diziam isso para tentar Jesus. Nós poderíamos colocar numa linguagem mais para chantagear Jesus. Como farão até o fim na cruz. Se és o Messias, desce da cruz. Se és o Messias, desce. Se és Deus, se tens poder, desce. Jesus, no entanto, continua sua trajetória, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda. Ele continua sua trajetória firme, reto. Qual é o seu caminho? Sim, ele vence Satanás. Ele não expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, absolutamente não. Ele manifesta a sua vitória na humildade, no amor, e é esta a vitória que irá conquistar o mundo. É nesta humildade e nesse amor que o Império Romano irá cair. E assim como o império deste mundo, que hoje nos oprime e vem contra nós, cairá também. Nós podemos, todos os dias, receber tentações que dizem: Padre Paulo, aí você põe o seu nome, né? Estou colocando meu nome porque sou eu, mas Padre Paulo, se o senhor é de Deus, então mostre com violência, vença de alguma forma violenta, dá um murro na mesa e diga: basta! Porque senão, eu acho que o senhor está seguindo as táticas e as estratégias de Satanás. O senhor tem algum pacto com o diabo. Estou colocando aqui meu nome, mas você coloca o seu, porque é isso que você vive no seu dia a dia. É isso que você vive quando pessoas começam a provocar você para fazer guerra, para transformar a sua vida numa batalha,
Não, se você é católico de verdade, vai lá e faz guerra na repartição onde você está. E perca o emprego, não importa, mas você tem que mostrar que você é católico de verdade. Se você é católico de verdade, vai lá e enfrenta o seu professor na universidade, faça guerra contra ele, porque aí você vai ser expulso, não vai ter mestrado, não vai ter doutorado, não vai conseguir nada. Vai lá e mostra. Se você é católico de verdade, né, faça algum ato radical, alguma coisa revolucionária, alguma coisa protestante. Protesto. Faça grandes protestos. Transforme a igreja, não na igreja de Cristo, que vence pela cruz. Transforme a igreja na igreja do conflito, a igreja da guerra, porque é assim que funciona o mundo. Tese, antítese, síntese, dialética. Meus irmãos, não foi esse o caminho que Jesus escolheu. Não foi esse o caminho que Jesus escolheu. Jesus escolheu não o caminho da violência, não a lógica do mundo, vencer o mundo seguindo a lógica do mundo. Nós temos que nos perguntar quem é o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? Nosso inimigo não é João, Maria, Antônio. Nosso inimigo é Satanás. Nosso inimigo usa estas pessoas para tripudiar contra nós, para ter a vitória final, que é que nós sigamos o seu caminho. Vou dar um exemplo para sair da teoria e talvez você entenda o que eu estou dizendo e o que Jesus quer nos ensinar. Um exemplo muito simples. Imaginemos que eu, ao sair aqui, fora na igreja, eu seja assaltado, não é? 2 assaltantes batem na minha cabeça, eu caio no chão, ensanguentado, eles pegam o meu celular e levam embora. Chega o SAMU, vão lá, vem a polícia para escrever o boletim de ocorrência. Nome da vítima: Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, CPF, RG, pai, mãe. Para o mundo, a vítima sou eu. Para Deus, a vítima são os 2 assaltantes. Eu só perdi o celular, eles perderam o céu. E Satanás, que é o meu verdadeiro inimigo, não aquelas 2 pessoas que me assaltaram, irá me assolar e me provocar, como provocam Jesus nesse evangelho, para que eu saia e siga o script de Satanás. Faça alguma coisa. Mostra que o senhor é homem. Vai lá, contrata matadores para irem lá e matá-los. Faça algum escarcéu. Faça uma revolução. Faça alguma coisa, mas se vingue. Se eu fizer isso, o meu inimigo venceu. Vejam, tanto os assaltantes como eu temos um inimigo, Satanás. O inimigo conseguiu vencê-los. Por quê? Pela violência, pelo roubo, pela injustiça. Eles têm a sua alma perdida. Agora, o diabo quer que, para defender um celular, eu venda a minha alma e provoque vingança e siga o caminho da violência. É isso que Jesus está vivendo aqui no Evangelho.
Jesus está subindo para Jerusalém. Jesus está indo para Jerusalém e ele sabe que ele irá morrer. Ele está anunciando aos seus apóstolos. Ele está dizendo: o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes, aos doutores. Até Pedro disse: Jesus, má ideia. Jerusalém não, cruz não. Tira isso aí da sua listinha. Vamos tentar outra alternativa. Vamos tentar outra estratégia. Isso não vai dar certo. Jesus, no entanto, continua impertérrito o seu caminho para Jerusalém. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Com grande desejo, com ardente desejo, eu desejei cear esta ceia convosco. Desiderio desideravi. Com grande vontade de entregar o meu corpo e o meu sangue no sacrifício que salvará o universo. Meus irmãos, estamos num mundo onde Deus parece dormir, onde Deus parece não estar presente. Vemos o cenário mundial de guerra, vemos o cenário político de tantas misérias, vemos o cenário eclesial de tanta confusão. O mal é palpável, o mal não precisa de provas, o mal a gente consegue experimentar. Onde está o teu Deus? É esta a tentação que todos nós sofremos. A tentação de que, nesse cenário, sejamos nós, com nossas forças e com violência e seguindo a cartilha de Satanás, que nós, então, queiramos fazer sei lá que tipo de justiça. No entanto, Deus segue o seu caminho. E assim como Jesus seguiu o seu caminho para a cruz, manso e humilde de coração, assim também a igreja. A igreja, durante todos os primeiros séculos cristãos, seguiu esse caminho manso e humilde de coração, até que o império caiu, até que o império veio ao chão. E como tantos outros impérios, esse também cairá. Um dia o anjo irá no céu dizer: caiu a Babilônia, a grande prostituta, e bastou somente meia hora para que caísse. Cairá, e então virá o grande aleluia pascal, a Páscoa definitiva, a vitória definitiva, a vitória do leão da tribo de Judá. Sei que para algumas pessoas essa homilia possa parecer um pouco estranha. O que é que finalmente o padre está querendo dizer? Estamos na Quaresma. Vamos resumi-la muito brevemente. Estamos na Quaresma. Estamos seguindo com Jesus no deserto e sendo tentados a todo momento a seguirmos um caminho que não é o da cruz. Transforma essas pedras em pães. A todo momento estamos sendo tentados a seguir um caminho que não é o da cruz. Não somos suicidas, não amamos o sofrimento e a cruz, mas existem encruzilhadas na vida, e nessas encruzilhadas nós somos chamados a decidir
seguir o caminho de Cristo e amar até o fim, ou seguir o caminho de Satanás e querer fazer justiça, entre aspas, e vingança com nossas próprias mãos. Encontre você a situação na qual você está vivendo isso. Faça seu exame de consciência. Você entendeu o que eu estou dizendo? Eu não sei o que você está vivendo, mas você sabe. Você sabe. E a única solução é amar até o fim.